Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina Projeto Integrador para Engenharia de Computação. Como eu falei na aula anterior, onde eu identifiquei a trajetória do projeto, o primeiro passo é necessário que a gente se contextualize um pouco do assunto. E essa contextualização é onde é o interessante, é onde a gente vai procurar entender no que a gente vai estar trabalhando daqui para frente, né? Em que tipo de assunto que a gente vai avançar. E como primeiro tópico, eu selecionei aqui para vocês o tecnologias emergentes. Porque quando a gente fala tecnologias de apoio ao desenvolvimento sustentável, nós não podemos ficar utilizando tecnologias passadas para um apoio a um desenvolvimento sustentável, que é um desenvolvimento futuro. Então, tecnologias emergentes é a melhor temática para que a gente faça, então, a primeira compreensão do assunto, do que a gente precisa saber como primeira etapa do nosso projeto integrador. Então, relembrando das etapas do projeto integrador, né, quando a gente tem a primeira etapa de apresentação e contextualização, ela tem uma base teórica. A gente vai precisar ler, a gente vai precisar entender. O que eu vou falar aqui até é muito pouco pela quantidade de informações que estão disponíveis que vocês vão precisar pesquisar. O primeiro passo, então, é entender o que são tecnologias emergentes. Tá? E, obviamente, em próximas aulas a gente vai falar das outras necessidades, das outras teorias que a gente precisa avançar. Mas o próprio nome já diz, tecnologias emergentes, tecnologias que emergem, que vêm à tona, novas, recentes, que nem sempre estão concluídas, estão em etapas de desenvolvimento. E se vocês estão fazendo engenharia, é justamente aqui que a gente precisa focar. Tá? Então, as tecnologias emergentes não necessariamente é algo novo, pode ser um produto que está buscando atender necessidades atuais e ele precisa de uma inovação, de um novo projeto em cima de algum determinado produto. Então, como a gente vê hoje, né, a televisão vem perdendo bastante espaço, né, para redes sociais ou canais de divulgação. Se ela não tentar se identificar com essas tecnologias emergentes, a gente sabe, né, que logo, logo entra em declínio. Né? Então, todo e qualquer negócio precisa buscar uma situação em potencial para ser desenvolvida, que é onde a gente chama de tecnologias emergentes. Algumas definições das tecnologias emergentes, com base nisso que eu falei, são avanços contemporâneos e inovações em diversos campos da tecnologia. Então, quando a gente fala de diversos campos de tecnologia, também nós falamos em diversas aplicações da tecnologia. Então, em toda e qualquer área, em todo e qualquer campo, há necessidade de tecnologia. E os avanços contemporâneos, ou seja, aquilo que está sendo agora uma problemática, aquilo que está sendo agora sendo discutido, é justamente o que precisa ser avançado, o que precisa ser diagnosticado e, enfim, um projeto de melhoria pode ser necessário para responder a necessidades atuais. É uma convergência tecnológica de diferentes sistemas com os mesmos objetivos. Então, você pode ter aí várias áreas, elétrica, mecânica, a produção, a computação, enfim, diferentes áreas de convergência tecnológica que podem, aqui no caso, né, que têm os mesmos objetivos, então, se unir em prol do desenvolvimento de um projeto. Não há energia elétrica sem a engenharia de produção, sem a engenharia mecânica, sem a engenharia de computação. Todos nós estamos interligados e sempre com os mesmos objetivos. Essa convergência pode se referir às tecnologias anteriormente separadas, como voz, dados e vídeo, que atualmente compartilham os mesmos recursos e interagem mutuamente, aumentando bastante a sua eficiência. Então, até pouco tempo atrás, as tecnologias de vídeo estavam isoladas, separadas, hoje elas estão em rede. Essa rede hoje também ela é gerenciada dentro de um mercado no marketing, né, onde os cliques, as informações são importantes para quem produz o vídeo. Então, não é mais uma situação isolada. Várias tecnologias, né, que anteriormente trabalhavam de uma forma isolada vão agora trabalhar de forma junta e aí a gente encaixa isso como tecnologias emergentes. A internet e o celular, até muito tempo atrás, eles estavam separados. Hoje também caminham juntos. E assim vai, assim como a mecânica, a elétrica, a computação, a produção, se integram em qualquer tipo de sistema. E não há como falar em tecnologias emergentes se a gente não falar um pouco da evolução de tudo isso, né? Querendo ou não, por trás nós temos uma indústria, nós temos um desenvolvimento de produtos e processos e um termo bastante utilizado hoje é a indústria 4.0. Lembrando que a indústria 4.0 não é uma indústria, uma fábrica que é 4.0.
Ah, minha fábrica tem robôs, então ela é 4.0. Não é isso. A indústria 4.0 é uma era ao qual nós estamos integrados a ela ou não, no qual uma empresa caminha nessa tendência ou não. Se a gente pensar a indústria 1.0, né, repensar o histórico de tudo isso, que era a indústria focada na mecanização, no tear e na força a vapor. Era uma indústria predominantemente mecânica, né, com os primeiros indícios da elétrica envolvidas aqui, de forma onde se gastou quase 100 anos, para poder avançar entre a indústria 1.0, da indústria da mecanização, para a indústria 2.0, que é a indústria da produção em escala, das linhas de montagem, da eletricidade e da combustão. Então, na 2.0, onde, através dos esforços de Taylor, Ford, de toda a administração científica da produção, chegou-se a cenários de produção em massa. Basicamente, tudo que nós temos hoje vem da produção em massa. Sem a produção em massa, a gente teria o mínimo de recursos hoje sendo desenvolvidos e entregues em nossas casas. Então, a indústria 4.0 veio para inovar e atender melhor quem? O mercado, o mundo globalizado. A indústria 3.0, que também foi mais ou menos 100 anos aí, né? Ela já é uma indústria da automação, da robótica, do computador, da internet, dos eletrônicos. Essa indústria 4.0, muitas das vezes, ela é confundida com a 4.0. Uma empresa que tem um robô em processo, né, produtivo, não significa que ela está na 4.0, não significa que ela é extremamente tecnológica, porque se esse robô for dependente, né, se esse robô não tiver integrado a um sistema, ele ainda é a indústria 3.0. Então, linhas automatizadas, computador, não significa avanços para a indústria 4.0. A indústria 4.0, que se a gente agora olhar para o tempo, não se tem mais o mesmo quadro de mais ou menos 100 anos, a gente tem um quadro aí bem mais curto, e essa é a tendência, as tecnologias agora evoluem muito rapidamente, mas a indústria 4.0 é a indústria dos sistemas cibernéticos, da internet das coisas, das redes, da inteligência artificial. É a indústria 4.0 integrada, tá? Se comunicando em sistemas, compartilhando informações, tomando decisões também por si só, através de recursos de inteligência artificial. Enfim, é uma indústria que sim, todas as etapas são dependentes do homem, mas é uma indústria um pouco mais autônoma, um pouco mais integrada, com mais informação, com Big Data. E essa evolução é justamente o que a gente precisa primeiro entender, porque não adianta a gente desenvolver um projeto integrador voltado para necessidades que já foram ultrapassadas. A gente tem que pensar necessidades atuais, como, por exemplo, da indústria 4.0. A indústria 4.0 tem pilares. Talvez seu projeto integrador pode ser através de um desses pilares. Os pilares, né, tais como segurança da informação, né, realidade aumentada, Big Data, robôs autônomos, simulações, manufatura aditiva, sistemas integrados, computação em nuvem e internet das coisas. E, de acordo com alguns teóricos, podem ter mais ou menos pilares, tá? Mas a maioria das pesquisas apontam em 9 pilares. Esses pilares podem ser integrados em um mesmo sistema, né? E muitas das vezes serão, até mesmo porque a segurança da informação tem a ver com dados, né? Então a gente pode ter integração de uma, duas, né? De duas ou mais, dois ou mais pilares aqui para que a empresa possa então atender os seus objetivos. Lembrando que não é ter um desse ou ter mais que um, eu tenho 50%, eu tenho 100% que vai dizer que você é 4.0. O 4.0 é a era que nós estamos vivendo. Às vezes estamos atrasados ou não em relação a essa era. Então, uma empresa que não tem nada disso, ela realmente está com o pé atrás, né, nessa evolução. E nós, né, principalmente vocês que estão aí estudando engenharia, não podem estar com esse pé atrás. É justamente nesses avanços que vocês têm que desenvolver os seus projetos integradores e desenvolver as suas próprias carreiras. E o Brasil, como é que está nisso tudo? Então, vamos tentar olhar para essa realidade no qual nós vivemos. Esse site é o site do governo, Indústria 440, né, .gov.br, que é a agenda brasileira de como atender, então, a indústria 4.0. Então, quais são os desafios que o Brasil tem? E o interessante é que o site mostra alguns indicadores aqui. Esses indicadores, embora esteja aqui em 2016, são os indicadores mais recentes. A gente pensa, será que, então,
né? O próprio site está faltando dados, né? Ou seja, existem novos valores, novos indicadores aí que precisam também ser atualizados. E ele já aponta que o Brasil está 69ª posição, e ele estava na 5ª posição em 2010 e caiu praticamente para essa posição. Então, a gente tem hoje, isso aqui é a quantidade de pontos em relação a um critério que você pode ver no site. E a grande potência de tudo isso é a China. A gente sabe, a gente acompanha os produtos chineses no mercado, eles dominam justamente essas tecnologias emergentes. Em segundo lugar, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia, Reino Unido. Tá? Então, hoje seria justamente esse desenvolvimento, o índice global de competitividade, né? O Brasil da 5ª caiu para a 29ª e no checklist aqui de pontos o Brasil está na 69ª posição. Tá? Mas não é só a indústria 4.0 que existe, o mundo é 4.0. Né? Se você for ver, a indústria 4.0 não é algo só da indústria, a gente tem isso em diversas áreas, a gente tem o marketing 4.0. Então, o marketing 4.0 justamente está voltado na informação do usuário para desenvolver o seu negócio. Hoje não tem mais ninguém batendo palma na sua casa para vender uma enciclopédia, e sim vendo o que você curte na internet, ou o que você acessa, pegando essa informação para poder desenvolver o marketing. A manutenção também é 4.0. Por muito tempo, a manutenção ela era na máquina, hoje ela já é praticamente online. Quando dá problema num sistema, hoje, né, num software, você muitas das vezes tem que fazer downloads de ferramentas para fazer a correção desse sistema. A web também é 4.0, com toda essa integração de informação. A saúde também é 4.0, a gente tem diversos projetos, impressão 3D entrando com força na área da saúde, dados também. A educação é 4.0, já não se fica mais naquelas salas lineares, com sistemas lineares de aprendizagem, o próprio curso de vocês já é bem diferente. A educação também é 4.0, a pesquisa também é 4.0, já não se procura em bibliotecas e senta e debruça-se em livros horas e horas, a gente tem esses dados todos na web, né? E a sustentabilidade também é 4.0, não se dá para pensar mais só em meio ambiente e sim uma sustentabilidade um pouco mais globalizada. Então tudo está evoluindo e a China, mais emergente ainda. Na China não se fala indústria 4.0, se fala no projeto Made in China 2025. Eles tinham um projeto de 2015, o de 2025, eles têm um para 2035 e um para 2049. Esse projeto, eles foram bem mais inteligentes do que o resto do mundo, que enquanto a indústria 4.0 se desenvolveu em pilares da indústria, o Made in China se desenvolve em pilares que a indústria sem eles não funciona, como o marketing, como os talentos, como a energia, como os novos materiais, como a agricultura, como controles numéricos. Um computador não vai funcionar sem um controle numérico. E como energia, a indústria 4.0 não vai funcionar. Né? Essa era enfim, é uma era que não funciona sem energia. Então os chineses têm um plano muito mais ousado, muito mais emergente. Será que isso realmente é emergente? Se isso não é nada mais do que mudanças de terminologia? Esse quadro aqui vai mostrar também para a gente como é que foi esse desenvolvimento. A tal indústria 4.0 começou em 2011, né, e ela vem se desenvolvendo até os dias de hoje, com sua origem na Alemanha, principalmente com base na indústria automotiva. Os Estados Unidos, eles trabalham com um programa, um projeto, que é de manufatura avançada, da Smart Factory, que também começou mais ou menos na mesma época. A Inglaterra, o Reino Unido, trabalha também, desde a mesma época, com um programa de alto valor em manufatura. Então, a gente tem aí de 2011 avanços que estão em estágios de implementação, mas já têm seus benefícios visíveis. O Made in China é mais novo, num conceito de emergente. Ele surgiu depois, com uma meta para 2025, uma das metas para 2025. A Coreia também desenvolveu sua inovação da manufatura, mais ou menos na mesma época. E se a gente olhar para esses países que estão aqui, incluindo aqui a China,
são países asiáticos. A Ásia pretende ter o controle total de tecnologias, né, emergentes do planeta. Então a gente já tem outros países aqui, como a Tailândia, que ela também trabalhando com a indústria 4.0, mas com o nome Tailândia 4.0, com um projeto que começou em 2016. São projetos que estão em estágios iniciais de implementação, embora a gente também já encontre resultados visíveis na China, do projeto da China. E outros países asiáticos também estão em planos de lançamento, né, de tecnologias emergentes de domínio de mercados. Tá? Então, indústria 4.0 é só um conceito, as tecnologias emergentes que estão por trás de tudo isso. Isso vai fazer o mundo melhorar? Vai fazer o mundo melhorar. Tá? Todo mundo está preocupado com isso. Por isso que o objetivo desse projeto integrador é justamente a sustentabilidade em relação às tecnologias emergentes. Aqui um exemplo que tudo isso está trazendo de benefício. A indústria 4.0 tem criado mais postos de trabalho. Singapura está desenvolvendo uma cidade do futuro com tecnologias extremamente sustentáveis, né, com espaços verdes, com áreas funcionais. Enfim, vocês podem acessar esse site que vocês vão ver justamente essa cidade que vem sendo desenvolvida. Vários trabalhos que antes eram penosos vêm melhorando cada vez mais. O corte de cana, mas vai desempregar a galera. Gente, é desumano esse tipo de trabalho. O corte automatizado é uma evolução para isso. A pintura e a solda são outras duas atividades feitas hoje por robôs. São duas atividades extremamente cancerígenas, que precisam de tecnologias realmente no lugar do homem. Existem atividades ainda de risco, ainda se abastece no Brasil com fretistas com alta probabilidade de desenvolver câncer. Existem atividades de estresse mental intenso e de atividades manuais repetitivas. Isso é a indústria 3.0, mas ainda existem. Tá? Por mais que a gente pense que tudo isso leva a uma automação do homem e uma perda de trabalho, não, isso tudo vem para melhorar. A prova disso hoje a gente se relaciona, né, ou consegue oportunidades de emprego através de redes sociais. Hoje muita gente ganha vida utilizando aplicativos, né, que até muito tempo atrás poderiam estar desempregados. Hoje a gente tem mais segurança no trânsito através de ABS, de sistemas, né, airbag, evoluções, e a gente vai ter um futuro melhor ainda quando tudo isso começar a se globalizar um pouco mais, com a vinda dos carros elétricos, com um foco na sustentabilidade em relação a esses projetos. Então a evolução da indústria do 1 a 4, a gente pode concluir que a indústria 1.0 ela poluiu muito o nosso planeta, a indústria 2.0 ela deixou o trabalho penoso com as pessoas nas linhas de produção, a 3.0 tentou eliminar esses riscos do trabalho penoso e a 4.0 vem agora para ser nossa amiga. Tá? Enfim, caminhando aqui para o nosso encerramento, a sociedade 5.0 é um novo termo, já adotado pelo Japão, tá? Que quer mais conforto, vitalidade e altos padrões de vida. E essa Society 5.0, que é o termo do Japão, já relaciona os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o que a gente vai trabalhar aqui no projeto integrador. Então, como a engenharia pode contribuir para o desenvolvimento sustentável? Como seu projeto integrador, o que pode ser feito para contribuir com o desenvolvimento sustentável? Então, em próximas aulas a gente vai abordar um pouco disso. Né? De qualquer forma, eu peço para vocês já acessarem uma lista no Wikipedia mesmo, né, através desse link, lista de tecnologias emergentes, e aí vocês vão ver que são várias as áreas que têm essas tecnologias emergentes, o estado de desenvolvimento que ela está, as potenciais aplicações. Isso vai dar uma boa base para que vocês possam, então, desenvolver o projeto integrador. Ok, pessoal? Até a próxima aula.